Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado, quase meia-noite. Eu tinha saído com o meu namorado, mas ele já tinha me deixado em casa. Aliás, eu estava me preparando para deitar, dormir, quando o celular começou a apitar. Era uma mensagem da Flávia, uma amiga minha. Oi, Nicole, tudo bom? Fazendo o que agora? Tá em casa? Sim, já estava indo deitar, por quê? Fui comer uma pizza com o Pedro, mas ele já me trouxe de volta. Ela mandou outra. Ele te falou para onde ia, depois que ele saiu aí da tua casa? Olha, eu achei aquela pergunta tão esquisita. Por que ela estava querendo saber daquilo? Porque o interesse no meu namorado? Falei que ele também tinha ido para casa. Aí perguntei o motivo da pergunta. Eu tô aqui no barzinho do Jairo. Você conhece, né? Vim curtir um pagodinho aqui com uma amiga do serviço. E olha, minha amiga, nem sei como te falar isso, mas teu namorado acabou de chegar aqui. Olha, eu li aquilo e senti aquele frio na barriga. Tá falando de quem? Do Pedro? Ela confirmou e ainda acrescentou. Não quero te falar nada, Nicole, mas ele não tá sozinho, viu? Eu nem ia te falar, mas, puxa vida, você é minha amiga, né? Olha, nessas alturas, meu coração já tinha vindo na boca. Perguntei quem é que estava com ele. E ela falou que não conhecia a menina, mas que era uma loura. E acrescentou. Peraí que eu vou tentar tirar uma foto dela e já mando para você. Pensa no meu estado. Mesmo ainda sem ver nenhuma foto, já fiquei imaginando a cena. Meu namorado com uma loura, os dois juntos, uma mulher que eu nem sabia quem era, os dois juntos, no barzinho. Eu nunca tinha ido a esse lugar, o Bar do Jairo, mas sabia onde era, a gente passava na frente às vezes. Não ficava ali exatamente no bairro, mas também não era muito longe. Olha, não dava para acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Que o Pedro tivesse me deixado em casa para ir a outro lugar em vez de dormir também. E pior, com outra mulher. Olha, eu rezei para que a Flávia tivesse se enganado. Aliás, como demorou para ela me mandar uma foto. Atarantada do jeito que eu estava, eu acabei ligando para o Pedro. Fiz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Só que adivinha, ele não atendeu. Foi então que chegou a mensagem da Flávia. Era uma foto. E quando conferi, eu quase tive um troço. Era de fato uma foto do Pedro do lado de uma mulher. Os dois não estavam assim exatamente abraçados, nem se beijando, mas estavam bem próximos um do outro. Próximos até demais. Olha, eu já comecei a tremer. Meu sangue subiu. Minha cabeça ficou tão ruim que eu não conseguia nem pensar direito. A Flávia ainda me enviou outras mensagens. Falou que tinha visto ele fazendo um carinho nela. Olha, eu estava me preparando para deitar. Estava querendo dormir. Mas nessas alturas, pedi que ela me enviasse a localização certa daquele bar, porque eu não queria errar. Eu ia chamar um Uber e tirar aquilo a limpo, naquele mesmo instante. E foi o que eu fiz. Eu tremia. Até o motorista do carro notou que eu estava nervosa. Tá tudo bem, moça? Sentindo alguma coisa? Nem falar direito eu conseguia. Balbuciei qualquer coisa aí para ele. E ficou tudo por isso mesmo. Cheguei no bar, entrei pela porta abobalhada. Cheguei a esbarrar em algumas pessoas, cadeiras. Sabe, fui procurando com os olhos, assim, de mesa em mesa, até que me deparei com aquela cena ridícula.
o casalzinho numa mesa, lá no fundo, no canto. Meu coração veio na boca. Não estavam abraçados, nem se beijando. Só que convenhamos, só o fato de estar ali com aquela mulher já era motivo para eu fazer o maior escândalo. Imagine, tínhamos saído para comer uma pizza. Aí ele me deixou em casa para dormir, dizendo que ia embora para casa também. Só que não foi para casa coisa nenhuma. Saiu com outra, o malandro. Olha, ninguém queria imaginar a minha revolta. Eu estava abrindo passagem e indo na direção daquela mesa, só que nisso senti aquela mão segurando meu braço. Calma, Nicole, para. Era minha amiga. Ela tentou me segurar. Falou que não era para fazer uma loucura, até porque não ia adiantar nada. Mas quer saber? Eu nem dei ouvidos a ela. Me desvencilhei e continuei andando até os fundos do mar. E quando cheguei diante deles, não sei o que deu em mim. Mas em vez de já chegar derrubando tudo, eu fiquei parada, olhando para os dois, meio paralisada diante daquela cena. Quando me viu, ele levou o maior susto. Ficou branco, regalou o olho. Nicole, posso saber que palhaçada é essa, hein, Pedro? O que você está fazendo aqui com essa... Em vez de responder, foi ela, a loura, que perguntou: quem é essa menina, Pedro? Nessa hora, a raiva subiu e eu a encarei. Quem sou eu? Eu sou a namorada dele, sua mocreia. Ou era, dependendo da explicação que esse safado vai dar. O ordinário não abriu a boca. Ficou ali pianinho, me olhando, com aquela cara de assustado. Agora, o que me deixou com mais raiva foi exatamente que ele não falou nada. E o pior foi que ela começou a me encher de pergunta. Sabe? Eu, a namorada dele, e ela me fazendo interrogatório e perguntando para ele também. Eu nunca pensei que um dia fosse passar por aquela situação na minha vida. Pegar o meu namorado com outra mulher. E mesmo eu não tendo visto beijo, troca de carinho, nada, para mim ficou muito claro que aquela mulher não era só amiga dele. E mesmo que fosse... Olha, eu comecei a fazer um escândalo tão grande. Comecei a dar de dedo na cara dele. Todo mundo que estava ali perto, naturalmente que prestou atenção. Até que teve uma hora que eu não consegui me controlar. E derrubei tudo que estava em cima daquela mesa. Até os músicos pararam de tocar. E todo mundo ali naquele bar acabou assistindo de camarote. Resultado: fomos convidados a nos retirar do recinto, todos. A Flávia e a amiga dela saíram comigo. Se ofereceram para me deixar em casa. O Pedro ainda se aproximou de mim, tentando se explicar. Só que eu estava tão nervosa que, olha, que eu empurrei. Sai de perto de mim, sai! Não quero ouvir mais nada dessa tua boca. Viu? Vai lá ficar com a tua amiguinha, vai! Nicole, por favor, deixa eu falar. Fala o quê? Seu safado mentiroso. Que você me deixou em casa para sair com essa outra? Suma da minha frente, Pedro. Eu nunca mais quero te ver. Minha amiga, junto com a amiga dela, acabaram me levando para casa. Fui o trajeto todo chorando. Aliás, depois ele ainda apareceu lá em casa e de novo para conversar comigo. Até meus pais acordaram, porque eu comecei a gritar com ele, ali na frente do portão. Teve até vizinho que acordou.
Cachorrada começou a latir. Era só gente abrindo janela, abrindo porta. Enquanto ele não foi embora, eu não parei de gritar. Para se ver o quanto eu estava revoltado. E era para menos, eu pergunto. Meus pais também ficaram abismados quando contei o que tinha acontecido. Passei a noite em claro. Naturalmente que não consegui dormir. E como conseguiria depois de tudo o que aconteceu? Qual é a pessoa em sã consciência que vai conseguir dormir depois de pegar um namorado que falou que ia para casa dormir num bar junto com outra? Olha, só Deus sabe a raiva que tomou conta de mim. Eu fiquei muito magoada, muito sentida, mas eu acho que o ódio foi maior do que tudo. E quanto mais eu pensava, mais revoltada eu ficava. Pensei tanto aquela noite, mas tanto, e em tanta coisa, que no fim, cheguei à conclusão de que deveria me vingar. E decidi fazer isso da pior maneira possível. Para falar a verdade, eu não estava nem conseguindo raciocinar direito. Para fazer o que acabei fazendo, só mesmo isso para explicar. Minha primeira ideia foi de sair com um amigo dele, o melhor amigo de preferência. Eu queria que ele sentisse na pele tudo o que eu passei. Até liguei para alguns. Cheguei a chamar um explicitamente para sair comigo, para tomarmos um chopp assim, na cara dura. Não sei porquê, mas eu já imaginava que ele não iria aceitar, até porque era um unha em carne e ele realmente não aceitou. Como assim, Nicole? O Pedro está sabendo disso? Deixa o Pedro para lá. Quero saber de nós dois. E aí? Topa ou não? Dá um rolê comigo hoje? Ô, Nicole, desculpa, mas o Pedro é meu brother. Não tenho coragem de fazer isso com ele. Me desculpa, viu, Maia? Melhor você esquecer isso. Olha, o fato de ele ter me rejeitado, em vez de me trazer a razão, parece que me deixou mais fula da vida ainda, mais decidida a vingança. E o amigo do Pedro deve ter mandado mensagem para avisar o que tinha acontecido. Deve ter contado. Até porque dali a pouco chegou uma mensagem dele, do Pedro, como quem está tirando satisfação. Verdade que você chamou o Jackson para tomar chopp, Nicole? Tá querendo o que com isso, hein? Nem me dei ao trabalho de responder. Foi então que lembrei do Wagner, meu ex-namorado. Depois que terminei com ele, ele ficou um monte no meu pé. Tenho consciência de que ele até sofreu muito por mim. Gostava de mim. Pois eu liguei para ele sem pensar nas consequências. Ele naturalmente ficou surpreso. Diz que não estava nem acreditando. Perguntei se ele tinha compromisso, se estava a fim de tomar alguma coisa comigo. Até que, em resumo, combinamos que ele iria me apanhar perto do terminal. E quando entrei no carro, a gente já se atracou num beijo. Juro. Nem parecia que era eu. Parecia até que o espírito tinha se incorporado em mim. Só isso para explicar. Porque eu nunca fui desse jeito. Minha ideia era só trocar uns beijos, tirar umas fotos com Wagner ali do meu lado e depois mandar pro Pedro. Repito, eu queria me vingar. Queria que ele sentisse na pele o que eu estava sentindo.
quando vi naquele barco aquela loura. As coisas, no entanto, acabaram saindo do controle, de modo que, no fim, acabei parando num motel com o Wagner. Em vez de tirar fotos da gente só se beijando, acabei tirando fotos de nós dois na cama, só de roupa íntima. Mirei o celular no espelho e mandei ver. Tudo, naturalmente, depois do ato consumado, depois de já ser tarde demais. Selecionei uma daquelas fotos e mandei direto para ele, através do WhatsApp. Estranho. Até aquele momento, eu estava me sentindo, sei lá, era uma coisa tão boa assim por dentro, uma satisfação, uma euforia quase. Bem dizem que o sabor da vingança é doce. Me senti bem, me senti leve. Só que, sei lá, depois, a gente ali no carro, um pouco de champanhe na cabeça também. Sei lá se foi a bebida que começou a... ou se for realmente a minha ficha que começou a cair. A adrenalina parece que baixou. Eu senti as batidas secas do meu coração. E podia até escutar. Foi me batendo aquele pensamento. Meu Deus, o que eu fiz? O Wagner ali do meu lado, todo feliz, sorriso nas orelhas, sem sequer imaginar que ele não tinha passado de um simples instrumento para minha vingança. Uma vingança que de uma hora para outra acabou perdendo completamente o sentido para mim. Detalhe, depois que enviei aquela foto pro Pedro, eu o bloqueei, de modo que ele não tinha como me ligar ou mandar nada. Eu nem sabia se ele tinha visto a foto, mas com certeza sim. Ele vivia com aquele telefone na mão, de modo que eu devia ter visto na mesma hora. Dava para imaginar como devia estar a cabeça dele. Devia estar querendo me matar. O Wagner me deixou numa rua ali perto, bem perto de casa. Não quis que fosse exatamente no portão. Aí perguntou se podia me ligar de novo. E com o pensamento longe, longe, como se apenas meu corpo estivesse ali, só concordei com o movimento de cabeça. Mais para me livrar dele do que outra coisa qualquer. Quando cheguei em casa, o carro do Pedro estava estacionado ali na frente. Vi de longe, logo que virei a esquina. E dali do portão, dava para escutar vozes alteradas lá dentro da casa. Pensei até em dar meia volta, mas no fim resolvi entrar. Como eu imaginava, ele estava discutindo com os meus pais. Todos pararam quando entrei pela porta e ficaram me encarando. Minha mãe perguntou: onde você estava, filha? Pedro está falando que você mandou foto num motel com outro... Que história é essa, Nicole? Não falei nada. Eu não sei, eu me senti tão anestesiada. Simplesmente passei por eles e fui tomando o rumo do corredor. Logo escutei a voz da minha mãe: onde você vai, Nicole? Volta aqui, a gente precisa conversar. Meu pai também chamou. Até o Pedro falou: você não vai se safar não, viu, Nicole?
Quem é o maldito com quem você estava lá naquele motel, hein? Eu vou matar esse cara. Fiz de conta que nem ouvi. E eles continuaram falando. Entrei no quarto e me tranquei. Não demorou muito para começarem a bater ali na porta. Os três falando ao mesmo tempo. De todos, o Pedro era o mais nervoso, o mais descontrolado. Ele começou a bater forte na porta, como se quisesse arrombar. Nisso, escutei meu pai falando: para com isso, menino. Tá querendo derrubar a porta? Mal ele terminou de falar, e eu escutei aquela pancada seca e a porta se abrindo. Ele tinha dado um chute tão forte que chegou a arrebentar a fechadura. Aí veio pro meu lado, me segurou assim com as duas mãos e começou a me chacoalhar. Quem é o maldito que estava com você, Nicote? Eu quero saber quem é esse cara. Fala! Foi preciso meu pai tirá-lo de cima de mim, e juro, pensei que eles fossem brigar a soco até. O Pedro estava tão fora de si que eu pensei que fosse quebrar o quarto todo. Juro que não imaginava que a consequência fosse tão grave. Meu pai, depois, fez menção de expulsá-lo ali de casa. Só que ele não queria sair. E foi então que a minha mãe chamou a polícia. Ninguém sabia que ela tinha chamado. Só soubemos depois que a viatura chegou. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas no fim, o Wagner saiu de Camburão. E o pior é que toda a vizinhança assistiu. Assistiram e sabe Deus o que não comentaram. Depois ele naturalmente foi solto, até porque a queixa foi retirada. Só que aí o estrago já estava feito, né? Juro por Deus que me arrependo de ter cometido isso. Me arrependo mesmo. Até porque a gente nunca imagina, na hora de uma raiva muito forte, o desdobramento que tem uma atitude que a gente toma. Na verdade, só o fato de ter chamado o amigo dele para sair já tinha doído nele. Eu percebi, não precisava mais nada. Se era só magoá-lo que eu queria, eu acho que se tivesse parado por aí, já seria o suficiente. Mas é que eu estava com tanta raiva. Eu estava tão magoada. Fiz tudo errado. Troquei os pés pelas mãos e agi de uma forma que hoje eu percebo foi a mais completa bagunça possível. Fiz tudo errado. Tudo, do começo até o fim. Tenho consciência da minha parcela de culpa. Só que também tenho o seguinte, sabe? Não vou me colocar aqui como a única culpada de tudo. E ele? Será que ele reconhece a parte que lhe cabe? Que, aliás, foi a inicial. Foi a que deu origem a tudo. Eu só perdi a cabeça por conta do que ele aprontou. E não venha querer me convencer de que aquela mulher lá é sua amiga. Amigo uma ova. Desde quando que homem deixa a namorada em casa para dormir meia-noite e sai com a amiga? Vai tomar cerveja com a amiga. Aliás, homem dificilmente tem amiga. Tudo bem que eu errei, mas foi o erro dele que me induziu a cometer o meu, a fazer a maior besteira da minha vida. E como se fosse pouco, o Wagner agora não sai do meu pé. Vive me ligando, mandando mensagem, querendo reatar o nosso namoro. Repito, ele nem imagina que foi só usado. Foi outro erro meu, eu sei.
Mas vou repetir, meu erro partiu do erro dele. Se não fosse ele ter ido tomar cerveja com outra mulher, depois de me deixar em casa, nada disso teria acontecido. É claro que eu me arrependo, apesar de tudo. E muitas vezes me pergunto, meu Deus, o que foi que eu fiz? Bem dizem que a gente não deve fazer nada de cabeça quente. Geralmente gera arrependimento. E eu me arrependi muito. Porque acabei perdendo a pessoa que eu queria para mim. Muito por minha culpa, mas um pouco por culpa dele também. Até porque foi o fim mesmo. Depois de tudo que aconteceu, foi o fim para nós dois. Como um vaso quebrado, não tem mais jeito. Não tem mais como consertar.